Olá, sejam bem-vindos ao canal Cyberbright. Eu me chamo Michael e na técnica de hoje nós vamos desenvolver essa técnica aqui e ensiná-los, que é uma técnica que se chama falso couro ou imitação de couro, que passa a impressão como se a peça tivesse sido toda revestida com couro. Então a gente vai estar desenvolvendo essa técnica hoje. Para obtermos esse tom aqui incrível, nós utilizamos 3 cores. Foi o marrom dourado, o marrom e o vermelho escarlate. Então vamos colocar aqui a mão na massa e vamos desenvolver essa técnica maravilhosa. Eu já tenho aqui as minhas 3 cores misturadas na minha bandeja de isopor. Preciso de um pincel para poder realizar a mistura das 3. Eu vou precisar também de água para que a tinta fique mais líquida além do normal. É interessante que eu acrescente água aos poucos para que eu não ultrapasse o ponto ideal. E qual é o ponto ideal da tinta para que eu possa realizar essa técnica? O ponto ideal, eu vou aproximar um pouco mais aqui da câmera, o ponto ideal é esse aqui. Eu vou mostrar mais uma vez o ponto. O ponto ideal é esse. Se eu perceber que ela ainda não está tão adequada, eu posso acrescentar um pouco mais de água. E aí eu faço a mistura novamente e deixo o ponto ideal, que é esse. Ok? Então a minha tinta já está pronta para que eu possa transferi-la para a minha peça. Eu já tenho uma peça aqui adiantada com uma cor clara. Eu preparei a peça com o meu amarelo ocre, com o meu bege glacê. É interessante que a peça que vai, no caso, receber a tinta, né, com as 3 cores já preparadas, ela tenha sido preparada com uma cor clara. Não necessariamente nessas 2 cores que eu usei, que foi o ocre e o bege glacê, mas que tenha uma tonalidade clara, para que a gente tenha realmente o efeito desejado quando a cor da imitação de cores se encontre com a cor clara desse efeito desejado, certo? Então, como eu já tenho aqui a minha cor preparada, eu vou passar, transferir a tinta para minha peça. Algumas pessoas, quando estão desenvolvendo essa técnica, gostam de utilizar espuma, pedaços de tecido, mas eu particularmente, é uma opinião minha, eu gosto de realizar com o saco plástico. Vocês vão já entender o porquê da utilização do saco. Eu já tenho aqui meu saquinho, já passei a minha cor, a minha tinta. Eu gosto de utilizar o saco plástico porque ele dá um efeito mais natural do couro. Então, após passar a minha tinta misturada para a minha peça de MDF, eu venho com o saco plástico, vou dando pequenas batidas. Eu não preciso passar a mão, eu vou dando pequenas batidas, como se eu estivesse realizando uma pequena massagem. Após a realização, eu tiro o meu saco e já tenho o meu efeito do falso couro. É lógico que a beleza ela só vai mesmo ser apresentada após a secagem. Você pode acelerar a secagem com um secador de cabelo, um secador serigráfico, e pode também deixar secar naturalmente, certo? Eu já tenho aqui uma peça, já está bastante adiantada, já secou, ok? Eu já dei um sombreado aqui nela com o meu pincel chanfrado. E para a gente ter esse efeito aqui, na primeira peça que eu apresentei a vocês,
esse efeito aqui de couro, como se o couro tivesse costurado, eu vou precisar de uma cor clara. Eu já tenho aqui o meu bege glacê. Vou precisar de um palito de dente, que é bem fácil da gente encontrar, a gente geralmente tem em casa. Então eu mergulho na tinta e venho fazendo esse movimento aqui. Bem fácil, eu faço o treino primeiro em uma outra peça, ok? E aí vai me dando esse efeito aqui. Mas posso, né, também fazer com stencil. Eu gosto de utilizar bastante esse daqui. E aí eu aproximo da minha peça, pego meu pincel pituar de cerdas duras e coloco por cima do meu sombreado. Retiro o excesso da tinta, venho com meu pincel fazendo movimentos circulares e vai me dar esse efeito. Já estava adiantado aqui um pedaço e concluí aqui o outro utilizando o stencil. Mas para minha peça não ficar, né, ficar só na beleza, para não ficar só na beleza do falso couro ou da imitação de couro, eu vou utilizar esse stencil, tá? Esse stencil aqui. Pronto. Eu coloco na minha parte central aqui da minha peça. Pego meu pincel pituar, retiro o excesso e venho fazendo movimentos circulares para que eu possa obter a imagem do stencil, para que minha peça fique mais arrojada, mais bela. E essa peça ela é um ótimo pedido também para o Dia dos Pais. Já estamos nos aproximando. Um presente aí adequado para o seu pai, para atender também seus clientes. E aí, após a transferência da tinta com o pincel pituar, eu obtenho esse resultado aqui na minha peça. E aí você vai deixar a sua imaginação fluir, né? Como na primeira peça que eu apresentei bem no início do nosso vídeo. Por exemplo, essa aqui eu utilizei um stencil de flores. Aqui ele já tem o efeito de costura. Aqui nas laterais eu também peguei um stencil e dei esse efeito aqui maravilhoso. Ficou essa beleza aí espetacular da nossa peça. E assim também ficou essa aqui com a transferência da imagem com o nosso stencil. Então esse aqui foi a nossa dica de hoje, né? Uma dica Silver Bright, onde a gente realizou a mistura dessas três tintas, que foi o marrom dourado e o vermelho escarlate, onde eu pude obter esse tom. A imitação do couro ou do falso couro, a técnica, ele não precisa obter só esse tom. Eu posso fazer a mistura também com outras cores, né? Mas esse efeito aqui foi a nossa realização da nossa peça de hoje. Você pode deixar a sua imaginação fluir e utilizar também outras cores, utilizando o saco plástico, a água, a mesma preparação que a gente utilizou durante o nosso vídeo, você pode também estar preparando com outras cores, ok? Obrigado, essa foi a nossa dica e um grande abraço.